Oi, Kelly, bom dia. Olá, Tudo bem? Consegue me ouvir bem? bom dia, tudo bem? Estou fazendo alguns ajustes aqui. Uhum. Não deu certo. Eu nem precisei usar seu link, não. Eu consegui entrar pelo login tradicional mesmo. Então tá. Sim. O problema era com o online sem meagem, mas aí quando entra pelo o login, aí eu consigo acessar pela minha agenda e foi mais tranquilo. Então tá. É verdade, os problemas mesmo. Uhum. O online sempre tem uma surpresa, né? Uhum. Eu queria ter. Fiz algumas alterações aqui, mas não sei por que não deu certo. Aí é você que passa os vídeos, não é isso? Isso mesmo. Ah, tá bom. A sequência vai ser aquela que está na agenda ou... Na verdade, deixa eu ver aqui até na agenda como é que tá. Porque Uhum. na agenda ali do. Porque na Quer ver? programação acho que tem uma ordem, na agenda acho que é outra. Às vezes aparece diferente, né? De um Uhum. pro outro. Deixa eu até ver aqui como é que tá na programação. Ele tá diferente mesmo. Uhum. Mas a ordem que você tiver aí a gente segue. É só para alinhar aqui a condução. Tranquilo. O ideal é que siga a ordem que aparece na programação oficial ali, né? Uhum. Qual que é que tá na programação oficial, para daí ficar melhor. Já temos participantes na sala. Eu ouvi um bom dia bem baixinho. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Aproveitando então, dar bom dia a todos que já entraram. Só pegar aqui a relação para a gente ver quem são os que vão apresentar, né?
Então, pessoal, aproveitando que faltam 5 minutos, né? Eu já vi que temos alguns participantes aí. Para confirmar se vocês são os apresentadores aí dos trabalhos, né? Os autores. Fernando, bom dia. Você é autor do trabalho 434, não é isso? É isso. Carolina Reimann, Marcelo Duarte e Fernando, sou eu que vou apresentar. Ah, então estão aí o Fernando e o Marcelo. Joia. Deixa eu ver quem mais está já aqui na nossa reunião. A Olívia. Olívia é a autora do 654. Bom dia, Olívia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Isso mesmo. Joia. E do trabalho 859, eu acho que não temos nenhum autor ainda. Renata, Paulo e Ana Paula. Também não. Então, temos ali o... E aí temos a Kelly e o Luciano que estão comigo aí, me acompanhando. Então, como ainda faltam 3 minutinhos, né, para a gente dar início à sessão, é o tempo do pessoal do artigo que falta aparecer aí. Então, 8h30, né? Acho que podemos iniciar, né? Kelly, Luciano. Só não chegou aí nenhum autor, né, de um dos trabalhos, mas eu acho que a gente pode dar andamento, né, para não ter nenhum atraso, e caso não apareça, a gente discute o trabalho de qualquer maneira, né? Acho que a gente tem corpos aqui para fazer essa interação. Então, tá certo. Então, pessoal, bom dia. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a professora Natasha Fogaça, da Universidade de Brasília, do Departamento de Administração.
vou estar aqui com vocês, né, conduzindo essa sessão, moderando essa sessão, com o apoio da Kelly e do Luciano, né, e vamos aqui bater um papo sobre marketing, né? E teremos aí 4 trabalhos, né, na nossa relação aí para discutir. O primeiro eu não sei se vai ser essa ordem exatamente de apresentação, mas vou falar os nomes aqui, né, os títulos. O efeito do comportamento do líder, né, do monitoramento e da motivação dos vendedores sobre o desempenho de vendas, tá, de autoria da Renata Bárbara Moreno, do Paulo Henrique Miller Prado e da Ana Paula Merenda Richard. Aí teremos também, né, o trabalho Escala de Relacionamento com Usuários de Streaming de Vídeo, Desenvolvimento e Indícios de Validade, da Júlia Almeida de Souza, e meu. O trabalho The Role of State, Dynamic and Adaptive Marketing Capabilities on Firm International Performance, é o único em inglês da sessão, com dos autores Caroline Calil Reimann, Fernando Manuel Pereira de Oliveira Carvalho e Marcelo Pereira Duarte. E, por fim, né, teremos aí a produção científica sobre práticas de mercado e construção de uma agenda para pesquisas futuras, um estudo bibliométrico na base Web of Science, 1945 a 2021, tá? Com o Elvis Magno da Silva, a Olívia Carolina de Rezende Ribeiro e a Valéria Brito. E a Kelly auxiliou aqui, né, nos auxiliou colocando no chat qual a sequência de apresentação. Tá? Então, nós vamos seguir essa ordem e a proposta do SEMEAD, né? Então, iremos, né, disponibilizar os vídeos, né, que vocês gravaram com as apresentações. Então, à medida que cada vídeo for encerrado, a gente faz aqui uma pequena discussão, né, sobre esse trabalho, e aí, em seguida vem o próximo vídeo, e assim até a conclusão de todos. Finalizados os debates de cada um separadamente, a gente faz aqui um debate mais aberto, né, propondo aí a interação de todos os trabalhos. Tá certo? Tudo ok, Kelly, Luciano? Então, acho que podemos iniciar, então, com o primeiro, e aí a gente segue essa dinâmica. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu estou aqui à disposição. Certo. Bom dia a todos. Eu vou fazer o compartilhamento ali do primeiro vídeo. A gente seguiu a ordem ali da programação, que tem uma ordem diferente, às vezes na minha agenda está diferente, mas seguiu a ordem da programação oficial que está no site no site aberto ali do SEMEAD, tá? Vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Esse vídeo tem por objetivo a apresentação do trabalho intitulado Desenvolvimento e Indícios de Validade de uma Escala de Relacionamento. Esse vídeo tem por objetivo a apresentação do trabalho intitulado Desenvolvimento e Indícios de Validade de uma Escala de Relacionamento com Usuários de Streaming de Vídeo para o Seminário de Administração 2022, elaborado pelas autoras Júlia de Almeida Souza e Natasha Fogaça. Falando um pouquinho da agenda de pesquisa que será abordado pela frente, vamos abordar um pouco da introdução do referencial teórico, quais foram os métodos e técnicas de pesquisa utilizados para a consecução da pesquisa, resultados e discussões e conclusões. Então, falando um pouco da introdução, da contextualização do trabalho, né, considerando a competitividade no cenário mundial, principalmente a globalização depois da primeira metade do século XX, tem-se perceptível a necessidade de oferecer valor para o consumidor, de acordo com as demandas surgidas, né, depois desse século. E aí surge o conceito de marketing de relacionamento ali, primeiramente introduzido por Barry em 1983, cujo conceito é baseado em atrair, manter e fortalecer um relacionamento sólido com os clientes, com o intuito com o objetivo primordial de transformar esses clientes que antes eram imparciais em clientes leais. E aí, trazendo esse contexto para o mercado de subscription video on demand, que tem
apresentado ali um crescimento exponencial globalmente, né, e tem impactado ali as indústrias de mídia tradicional, é muito importante que a criação de valor para o consumidor ali por meio, né, da subscription video on demand ofereça experiências positivas, identificação de marca, principalmente com esses consumidores, para que a lealdade seja gerada. Né? Então, falando um pouquinho do referencial teórico ali, o Payne aborda a questão do marketing transacional versus o marketing de relacionamento, que antes o marketing transacional era muito mais focado na aquisição de clientes, muito mais no produto, não se falava em retenção de clientes, né? Era muito mais focado principalmente ali na transação em si. Já o marketing de relacionamento, ele tem essa diferenciação, porque ele vai focar na retenção de clientes e de clientes estratégicos, então começa a se falar de retenção e de um relacionamento a longo prazo com esse consumidor, principalmente na questão da fidelização, né? E por que fidelizar e manter esse relacionamento com o cliente? Kotler e Keller colocam ali no estudo que o custo de conquistar novos clientes é de 5 a 6 vezes maior em relação a manter os clientes que um determinado produto ou serviço já tem. Então, falando um pouquinho de métodos e técnicas de pesquisa empregados aqui na pesquisa multimétodo, né, na primeira fase, na etapa qualitativa, passamos por 4 fases ali de entrevistas, análise de juízes, análise semântica e a etapa pré-teste. Já a etapa quantitativa consistiu ali na aplicação do survey e tratamento dos dados. Então, falando um pouquinho da etapa qualitativa, as entrevistas ali foram conduzidas, né, pela amostragem não probabilística e foi feita uma pergunta em específica para os entrevistados, que foi quais são os aspectos que você considera importante para ser usuário frequente da plataforma de streaming de vídeo, utilizando o critério de saturação teórica. Então, com 22 entrevistados, ali atingimos o critério de saturação teórica. Já na análise de juízes, consistiu ali em 2 grupos focais, com 3 participantes em cada. Então, um grupo focal focado ali em juízes acadêmicos e outro em juízes de mercado, totalizando 6 juízes ao todo. Já na análise semântica, o objetivo primordial foi avaliar se a redação dos itens propostos fazia sentido, se estavam coesas e consistentes e principalmente relevantes com o contexto proposto. Obtivemos ali a participação de 20 participantes para análise semântica e a aplicação foi feita pelo Google Forms. Já na etapa de pré-teste, o objetivo primordial ali era verificar se a ERC desenvolvida estava bem aplicável, né? Então, isso era passível de ajustes finais ali. Então, o critério foi ser usuário de streaming de vídeo a partir de 18 anos. E obtivemos aqui uma pequena amostra de 10 participantes. Já na etapa quantitativa, tivemos a aplicação do survey ali, com o mesmo critério da etapa de pré-teste, ser usuário de streaming de vídeo a partir de 18 anos, e a literatura sugere de 5 a 10 sujeitos por item do questionário. Obtivemos aqui nessa fase final 28 itens, e o tamanho da amostra obtida no final foi de 471 respondentes, mais os 10 respondentes da etapa de pré-teste, totalizando ali 481 participantes. O tratamento dos dados foi feito pelo Software Statistical Package for Social Science, o SPSS, e após a limpeza dos dados ali, tivemos 4 eliminações relativas à avaliação de plataformas fora do escopo de streaming de vídeo. Em relação aos missing values, as respostas em branco, 17 eliminações, aos outliers, 30 eliminações, totalizando 51 eliminações e a amostra final com 430 respondentes. Bom, em relação aos resultados e discussões, na etapa de entrevistas, obtivemos 3 categorias, baseado ali na categorização de Bardan. Então, as categorias elencadas foram conteúdo, confiança e funcionalidades da plataforma. Analisamos também o trabalho de Demo et al. De 2017, a literatura de marketing de relacionamento e CRM, para elaborar esses itens. Então, obtivemos 30 itens após a etapa de entrevistas e adicionamos também as dimensões qualidade e experiência de consumo, baseada na literatura e nas entrevistas. Já na análise de juízes, esses 30 itens iniciais ali obtidos nas entrevistas, 6 foram retirados, 10 modificados e 6 adicionados, totalizando 30 itens, e a dimensão experiência de consumo passou a ser chamada de experiência de usuário. Já na análise semântica, desses 30 itens, 9 foram modificados, 2 retirados, nenhum adicionado, totalizando 28 itens, e na etapa de pré-teste não houve nenhuma adição, exclusão ou modificação para a escala. Bom, falando um pouquinho dos resultados, a percepção dos usuários de streaming de vídeo ali, dos serviços de streaming mais avaliados, o primeiro foi a Netflix, com 67,92%, seguido da Amazon Prime Video, com 13,02%, HBO Max, com 7,21% e Disney Plus, com 6,51%. Os itens melhores e piores avaliados, o primeiro item, considera o justo preço dessa plataforma, relação custo-benefício, a pior avaliação ficou com a plataforma da Netflix, com 2,92% em relação à média geral de respostas, na escala de 1 a 5, e a melhor avaliação da Amazon Prime Video, quase com a nota máxima ali, então 4,91% na média. Já o segundo item, o layout do site e aplicativo dessa plataforma é prático e interativo, a pior avaliação ficou com a Amazon Prime Video e a melhor avaliação com a Netflix. O terceiro item, essa plataforma é livre de anúncios durante a exibição do conteúdo, a pior avaliação foi da Amazon Prime Video e a melhor avaliação da Disney Plus e a HBO Max, que obtiveram a mesma nota. Gosto da forma como essa plataforma interage com os usuários nas redes sociais. A pior avaliação é da Disney Plus, com 3,39 na média, e a melhor avaliação da Netflix, com 4,45. As opções de planos de assinatura nesta plataforma me agradam. A pior avaliação da Disney Plus, com 3,36 na média, e a melhor avaliação da Amazon Prime
Video com 4,82. Falando um pouquinho do Net Promoter Score, que é avaliado ali, então cabe analisar também que, dada a divergência ali de respostas, né, não cabe analisar ali, comparar os streamings mais avaliados, mas, no geral, a HBO aqui obteve 83,87% classificado na zona de excelência, já a Amazon Prime Video 58,93% para a zona de qualidade, Netflix 34,58% de NPS% na zona de aperfeiçoamento e a Disney Plus 14,28% também classificaram na zona de aperfeiçoamento. Bom, em relação à conclusão, os principais resultados ali foram atingidos, que foi desenvolver a escala de relacionamento customizada para esse setor específico, identificar indícios de validade e confiabilidade, e identificar a partir da escala desenvolvida a percepção que os usuários apresentam em relação ali ao streaming de vídeo assinado, e também identificar ali o índice de satisfação do consumidor, o NPS. Como contribuições acadêmicas, conseguimos identificar quais foram os fatores relevantes para o consumidor em relação à literatura de marketing de relacionamento, e fatores gerenciais utilizamos ali, né, propiciamos uma ferramenta para fundamentar as decisões estratégicas para esse setor. Em relação às limitações, o corte transversal pode ser considerado uma limitação, já que restringe a pesquisa nesse período analisado, e a amostra de caráter não probabilístico por conveniência também pode ser uma limitação. Além disso, não realizamos análise fatorial confirmatória, então os resultados obtidos aqui são não finalísticos. Em relação à agenda de pesquisa, sugere-se aprofundar as pesquisas em temas correlatos ao marketing de relacionamento ao mercado de streaming de vídeo, realizar análise fatorial confirmatória para obter resultados finalísticos e análise transcultural da ERC streaming de vídeo para analisar quais são esses fatores em outros setores, em outras culturas. Muito obrigada por assistir. Ok. A partir de agora, Pode falar, Kéria. Não, eu ia falar que agora tem 8 minutos, né, para discussão desse artigo. Então, fica aberto aí para comentários. Joia. Então, pessoal, como vocês perceberam, né, esse artigo aí é de minha autoria. Então, assim, até pela condição aqui de moderação, eu acho que não ficaria tão legal eu ficar falando, né, do trabalho. Então, seria legal ouvi-los. Só antes de, né, jogar aí para a discussão, eu queria fazer um comentário sobre, né, esse trabalho em especial, porque a Júlia, que foi a voz que vocês ouviram aí narrando os slides, ela foi minha aluna na graduação. Então, esse artigo ele é fruto do TCC da Júlia, né, o que para mim é um grande orgulho, porque um TCC gerando frutos, né, de estar aqui num congresso, né, desse porte, que é o SEMEAD, que eu já participo há alguns anos, e ter agora uma aluna aqui participando, para mim é espetacular. Então, nesse momento, eu me coloco aqui aberta para ouvi-los, dúvidas, sugestões, né, comentários. Eu acho que a gente pode agregar bastante aí a esse trabalho. Tá? E aí, no final, se for necessário, eu faço mais algum comentário, mas acho que seria legal aí ouvi-los, né? Alguém quer começar? Eu ia fazer uma pergunta, Natasha, a respeito da segunda construção ali na parte da introdução. Uhum. Deixa eu até abrir o arquivo aqui para ver meus comentários. Claro. No arquivo, vai ficar mais fácil. Enquanto você abre, Kelly, eu acho que temos uma autora que entrou, a Ana Paula. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Não, mas está tudo ok. Agora você já está com a gente, então seja bem-vinda. Outro autor que não está conseguindo. Será que, não sei se tem como mandar link no chat, alguma coisa assim? Tem sim, deixa eu pegar aqui, peraí, só um minutinho. E aí, Kelly, tudo bem? Tudo certo. Eu mandei o link para a professora também. Vamos ver se dá certo. Porque tem que acessar com o professor Paulo, que está tentando acessar. É, o Paulo. Vou mandar aqui no chat.
Veja se dá certo esse link. Então, voltando lá para o artigo, eu achei, nossa, muito interessante a construção, até porque eu considero, assim, construir uma escala um trabalho de tese, né? Daí a prof está falando que foi feito num TCC, né? Eu falo, meu Deus, é um baita de um trabalho, né? Por construir uma Uma escala. escala. Realmente, eu dou meus parabéns, assim, porque realmente é algo bem complexo de se fazer. E né, não tinha ideia que era de um TCC, então, realmente, dou meus parabéns aí ao trabalho da aluna. E, assim, só tem algumas pontuações, assim, e um questionamento a respeito ali da parte principalmente da lacuna ali e tudo mais. Da lacuna teórica, que eu acho que é importante ressaltar. Deixa eu achar aqui. Eu senti um pouco de falta de autores recentes destacando a importância disso, porque ela destaca ali a questão de relevância do tema, que realmente a gente considera que é algo importante, mas ela coloca bem enfaticamente, de forma de que não foi encontrado na literatura nenhuma escala validada para abranger o mercado de streaming e tudo mais, porém ela não traz tantas evidências teóricas recentes suportando essa afirmação. Então eu senti um pouco de falta nesse sentido, né? Eu acho que o esforço teórico dela, assim, e a construção metodológica é de grande contribuição, mas eu acho que para mandar para frente, assim, para um periódico, ela tem que reforçar nesse sentido aqui para conseguir uma publicação no periódico, né? Então, essa parte da lacuna aqui, eu acho que precisa de um desenvolvimento um pouco mais profundo para dar uma maior força, né, para conseguir publicação. Mas, em geral, assim, eu acho que de comentário, assim, de melhoria, eu diria que eu acho que é mais nesse sentido, talvez algumas referências mais atuais para dar mais corpo, né, para o artigo. A questão do marketing de relacionamento, eu vi que tem bastante referências seminais aqui, né, no corpo do artigo, talvez algumas referências mais atuais, trazendo também essa questão. Mas, em geral, eu achei o procedimento muito robusto, com a etapa qualitativa, quantitativa, com todas aquelas, tanto quanto as entrevistas, análise de juízes, eu achei bem completo, assim, e como comentei, né, por ser um trabalho de TCC, ainda me surpreende mais ainda, porque eu acho que é um trabalho a nível de tese, fazer uma escala, algo bem complexo. Então, só tenho para dar os parabéns, assim, e, enfim, fica em aberto aí para também outras pessoas comentarem. Obrigada, Kelly. Eu acho que assim, é um trabalho em construção, então foi muito bom te ouvir, porque por mais que a gente conheça, né, esses detalhes e tudo, quando a gente está envolvido com o trabalho, muita coisa passa, né, despercebido. Então, achei muito bom os comentários, assim, que são aspectos que a gente realmente tem que considerar, né? E essa questão da lacuna também é um ponto importante em escalas, né? Eu não digo só por esse trabalho, mas já vi o pessoal que desenvolve. A gente tem uma tendência muito forte, né, assim, quando a gente se propõe para uma escala, a associar que não existe nada anterior, né? E não, existem, talvez não exatamente daquele formato, então a gente tem que reforçar, assim, que é um complemento, que é uma melhoria, que é um avanço, né? Então, trazer mais esses elementos, né? A gente fica tão empolgado, né, em dizer, olha, isso é uma novidade, não tem, mas na verdade sempre tem, né? Toda em pesquisa, sempre alguém deu um primeiro passo e a gente precisa ali dar continuidade, né, dar volume àquele estudo ali, àquela pesquisa. Então, muito legal você ter pontuado. Te agradeço aí as colocações, inclusive depois a gente pode até conversar mais aí sobre o trabalho. Mais alguém assim, queria comentar alguma coisa, alguma observação, sugestões? Acho que a gente tem um grupo aqui, né, de qualidade, pelo que eu vi,
as formações de todos, acho que a gente pode discutir aí bastante. Alguém? Apesar que a gente já está estourando no tempo também para. Então vamos para o próximo, e aí qualquer coisa no debate mais aberto a gente complementa. Deixa mais para o final, daí para o fechamento. Vamos seguir. Perfeito. Próximo. Então vamos ao próximo aí. Que é o em inglês, né, das capacidades. Aí é o artigo indicado a prêmio. Opa. Bom dia, o meu nome é Marcelo e vou apresentar um trabalho desenvolvido por mim e pelos meus colegas, Drs. Caroline Reimann e Fernando Carvalho. O título do trabalho pode parecer um pouco longo, mas prometo que no final dos próximos 8 minutos vocês compreenderão o que são estas capacidades de marketing, que relação têm entre elas e qual o seu impacto na performance internacional das empresas. Poderão estar a perguntar-se, por que é que isto importa? Ou o que é que isto tem de tão interessante? Bem, dentro da gestão estratégica de marketing de empresas internacionalizadas, perceber quais são os determinantes da performance internacional é um dos tópicos mais relevantes. Algum tempo atrás, Michael Porter e outros argumentavam que a performance de uma empresa era determinada exclusivamente pela natureza da indústria na qual ela opera. Esta visão foi mais tarde complementada pela Resource-Based View, afirmando que as empresas possuíam capacidades únicas, que também poderiam influenciar a sua performance e, consequentemente, a sua habilidade de criar ou manter uma vantagem competitiva. Relativamente às capacidades, tem sido demonstrado que empresas com capacidades de marketing bem desenvolvidas atingem performances mais elevadas. Assim, entende-se por capacidades de marketing a capacidade de uma empresa para desenvolver e implementar os 4 P's do marketing mix. No entanto, estas capacidades são algo estáticas, pois deixam de melhorar assim que são implementadas. Neste sentido, foram propostas as capacidades dinâmicas de marketing, como sendo a capacidade da empresa reagir a alterações no mercado, ajustando o conteúdo do seu marketing mix e outras funções internas. Ainda assim, estamos atualmente a assistir a um aumento da complexidade e incerteza nos mercados e as capacidades dinâmicas têm uma natureza exclusivamente reativa, isto é, elas só são ativadas depois da mudança no mercado ocorrer. E alguém o disse que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Assim, as capacidades adaptativas de marketing foram recentemente propostas como forma de encerrar o chamado marketing gap. Estas capacidades são entendidas como proativas e com um foco de fora para dentro da empresa, onde as ações não dependem apenas dos sinais que emanam dos mercados, mas também da experimentação adaptativa com mercados novos ou existentes, e também uma rede de marketing bem desenvolvida. Estas capacidades podem assim ser definidas como a capacidade de uma empresa para perceber mudanças no mercado antes delas ocorrerem, investir para obter novas perspectivas sobre os mercados e aumentar os seus conhecimentos através de uma extensa rede. Empiricamente, ainda existem poucos estudos sobre estas capacidades de marketing. Bom, agora já sabemos o que são as capacidades de marketing e a relação entre elas. Este é o nosso modelo de investigação, com as hipóteses propostas. Ele difere de modelos anteriores, uma vez que a relação entre as 3 capacidades de marketing nunca foi estudada antes. Nós argumentamos que as empresas devem desenvolver os 3 conjuntos de capacidades de marketing, pois eles estão interconectados. E por que será que isto acontece? Bom, perceber as mudanças no mercado antes delas acontecerem pode despoletar o processo transformador das capacidades dinâmicas,
que, por sua vez, resultarão num ajuste do marketing mix, indo ao encontro das necessidades dos consumidores mais rapidamente do que os seus concorrentes. Fizemos então um inquérito a uma lista de empresas portuguesas internacionalizadas durante o primeiro semestre de 2020 e pedimos que as respostas se reportassem a 2019, período antes da pandemia. Obtivemos 335 respostas completas e testámos as hipóteses através de equações estruturais. Os índices de ajustamento revelaram que os nossos modelos de medida se ajustam bem aos dados. Quanto aos resultados do nosso modelo, revelam relações positivas entre as capacidades estáticas e a performance, as dinâmicas e as estáticas, as adaptativas e as estáticas e as adaptativas e as dinâmicas. Dando suporte a 4 das nossas 6 hipóteses. As relações das capacidades dinâmicas e adaptativas com a performance não foram significativas. Apesar de ser algo inesperado, estes resultados são de extrema importância para a investigação em marketing estratégico e para gestores de empresas. Por um lado, parece razoável admitir que a performance esteja intimamente ligada ao comportamento dos consumidores. De facto, se estes valorizarem o produto, se acharem que o preço é ajustado, se a distribuição é adequada e se forem sensíveis à comunicação da empresa, então irão comprar o produto e repetir se este alcançar ou exceder as suas expectativas. Ou seja, o comportamento dos consumidores está relacionado com a formulação do marketing mix e, consequentemente, com a performance. Por outro lado, pode ser que os consumidores estejam desatentos aos efeitos das capacidades de marketing de alto nível, como, por exemplo, o funcionamento da gestão da cadeia de abastecimento ou da gestão da rede de parceiros, levando assim à inexistência de uma relação direta com a performance. De facto, as relações encontradas parecem sugerir que as capacidades dinâmicas e as adaptativas têm um papel de renovação nas estratégias de marketing, tendo um efeito positivo na performance, ainda que indireto, através do seu efeito nas capacidades relacionadas com o marketing mix. Estamos então a chegar ao final da apresentação, já compreendendo o que são as capacidades de marketing, que relação têm entre elas e qual o seu impacto na performance internacional das empresas. Como contributos deste trabalho, argumentamos que existe uma interconexão entre as 3 capacidades de marketing, traduzindo-se num efeito positivo na performance internacional das empresas. Os resultados sugerem que existe um efeito renovador das capacidades dinâmicas e adaptativas na formulação do marketing mix, bem como um efeito positivo e significativo deste na performance internacional. Também reconhecemos as limitações do trabalho, nomeadamente o uso de uma medida perceptual da performance. Para além disso, os nossos resultados poderiam ser validados usando contextos diferentes ou investigações longitudinais. Por fim, com este trabalho oferecemos mais um passo no entendimento de como as capacidades de marketing influenciam a performance internacional das empresas, abrindo assim a porta ao estudo das interações das diferentes capacidades de marketing. Então, assim, parabéns, né, aí os autores que estão presentes, né, Fernando e Marcelo, né, até quando eu li o trabalho, eu achei um trabalho muito interessante, e assim, muito bem estruturado, e então, assim, quando eu vi a indicação ontem, né, de vocês ali ao prêmio de melhor trabalho, não me surpreendeu. Então, por isso, né, os meus parabéns. Antes de fazer as minhas colocações, eu queria ver se alguém quer, se os autores querem comentar alguma coisa, se os outros presentes aí querem fazer alguma pergunta, né, ou dar alguma sugestão para vocês, e aí eu entro aí mais para o finalzinho, para dar oportunidade para todos. Desde já agradecer, mas queria só então também mostrar um pouco da minha surpresa, porque de facto ainda não conhecia essa indicação ao prémio, estou a receber agora a novidade, estamos agora a receber a novidade e claro que ficamos satisfeitos com essa porque é uma boa novidade, sem dúvida. Obrigado. Qualquer outra questão relacionada com o trabalho, também estejam à vontade.
Então, tá bom. Alguém quer fazer alguma colocação? Então, vou fazer alguns comentários aí. Kelly? Eu ia comentar, mas se a prof quiser dar sequência, eu posso finalizar ou posso começar? Não, pode ir, então, Kelly, aí eu entro depois de você. Eu quero, primeiramente, parabenizar, né, os autores. Eu achei um trabalho muito legal, muito interessante também. Bem completo, robusto, muito bem escrito. Algumas coisinhas só, alguns detalhes que, de repente, poderia complementar, né? Que nem a questão ali que ele traz, na mesma linha, talvez, do anterior, né, que eu comentei, talvez as referências um pouco mais, trazendo um pouquinho mais referências mais novas, né? Porque ele se baseia muito ali no Day, né, na referência de 2011, trazendo que não houve ali uma evolução muito grande a respeito daquilo que foi desenvolvido a partir desse autor, né? Mas o questionamento seria mais em relação a o que a literatura trabalhou a partir dele, né? O que foi feito e o que falta, né, a respeito. Então, talvez trabalhar um pouquinho mais nesse sentido, ali nessa parte da construção teórica, seria legal para, de repente, mostrar para o leitor a importância e relevância da temática, isso para uma futura publicação, né? Isso mais nesse sentido, mas eu achei excelente a construção, a parte dos resultados ali, não tem nem o que falar, né? Ele foi indicado até para premiação, quem sou eu, né, como para dizer que tem alguma coisa que não esteja legal, porque eu acho que ele realmente é um artigo extremamente bem construído. Só parabenizar mesmo. Ok, obrigado, Kelly. Facto, sim, e é verdade que a referência de base, o artigo seminal é mesmo do DEI, de 2011, que foi quem propôs esta ideia das Adaptive Marketing Capabilities, das adaptativas, um pouquinho para complementar aquilo que já era conhecido das capacidades dinâmicas, muito da área da estratégia empresarial, e a verdade é que só em 2018, depois de ele ter proposto esse conjunto de marketing capabilities, só mesmo em 2018 é que alguém de facto operacionalizou e criou uma escala para, pronto, ou seja, teve um trabalho semelhante ao do anterior, que tivemos a ver, da professora Natasha, que de facto teve que fazer uma escala para medir aquele conceito, aquele construto de Adaptive Marketing Capabilities. E por isso, e muito provavelmente por essa razão, existirá pouca literatura, mas sim, sem dúvida, é um reparo que vamos tomar atenção e agora vamos, sem dúvida, tentar introduzir algo mais recente, e entretanto já foram feitas coisas garantidamente. Muito obrigada. Obrigado. Na sequência. Obrigada, Kelly. Kelly, aí você dá uma olhadinha no tempo para a gente não estourar. Vou fazer aqui os comentários, mas fique à vontade para me interromper aí, para a gente não estourar. Tá, joia. Então, eu vou ser breve. Então, Marcelo, né, e Fernando, que estão aqui, eu lendo o trabalho, eu nem vou entrar muito nessa parte de sugestões, né, para publicações futuras, essa questão mais estrutural, né? Eu pensei mais aqui em algumas reflexões lendo o trabalho de vocês, né? E eu acho que a principal delas tem a ver com a mensuração do desempenho, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, né, na administração como um todo, mas eu acho que principalmente em marketing, né, a gente tem a impressão de que tem acesso a esses dados, né, de performance, mas muitas vezes a gente não tem, né, são restritos ali às empresas, a gente tem uma dificuldade de acesso, né, e vocês tiveram um recurso aí de usar uma medida, né, de desempenho, mas pelo que eu percebi é o que a gente costuma fazer, né, são medidas de percepção, né? Então, assim, é muito a partir do que o respondente enxerga, né, daquela situação, e aí ele avalia e a gente faz essa mensuração, né?
E aí, o que eu percebi disso, né? Tem muito do impacto no resultado de vocês. Vocês comentam até um pouco, né, desse resultado, mas eu acho que grande responsabilidade disso é a escala, né? O que eu quero dizer aí? Normalmente, em marketing, a gente sempre tem dois caminhos para os resultados, né? Ou um mais individual, né, que é a linha mais comportamental, de comportamento do consumidor, ou a linha mesmo, né, mercadológica, então aquele dado ali do desempenho operacional, né, da empresa. E vocês comentam, né, lá para o final mesmo, até pela questão do Static, né, no SMC, né, ter sido ali o único que teve uma relação significativa com o desempenho, então né, o resultado acaba sendo mais ligado realmente ao comportamento dos consumidores, vocês associam muito a questão da formulação do market mix. Então, eu imagino também, talvez seja algo para vocês refletirem, que essa percepção aí do desempenho mais ligado ao comportamento possa ser um pouco a partir da escala, né, pela forma de mensuração do desempenho, né, vocês ali tiveram essa base, né, a partir de percepções. Então, talvez com dados brutos, né, se a gente tivesse essa possibilidade, se vocês tivessem, será que a gente teria o mesmo cenário, né? Será que a gente poderia ter esse mesmo caminho, assim, de uma visão mais do comportamento do consumidor, ou será que a coisa iria se inverter? Então, eu fiquei mais nessa reflexão. Não sei se você quer comentar alguma coisa aí sobre a minha fala, se vocês pensaram nisso. Não sei também se a gente tem tempo, Kelly, senão a gente continua no debate maior. Isso. Não tem som. Não tem som, Kelly. Assim, acho que é melhor deixar para o final, porque a gente já está apertando o horário. Pronto, perfeito. Então, perfeito. Isso, então, Marcelo, depois a gente continua esse papo. Isso. Fica a aguardar. Tá bom. Tá joia. Então, Kelly, próxima apresentação aí, por favor. Certo. Vou abrir aqui. Olá, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Nosso trabalho, intitulado como Produção Científica sobre Práticas de Mercados e Construção de uma Agenda para Pesquisas Futuras, um estudo bibliométrico na base de dados da Web of Science, dos anos de 1945 a 2021. Né? Os autores somos eu, o Elvis e a professora da Valéria. Bom, desde a década de 1980, sociólogos se concentram em estudar os mercados, analisando-os como estruturas concretas. O objetivo do nosso trabalho, portanto, foi de analisar como se configurar literatura internacional sobre a construção prática de mercado e construir uma agenda de pesquisa para estudos futuros, a partir, portanto, desse olhar. Bom, como referencial teórico, a gente pode observar que conforme a abordagem adotada e a área de estudos, por exemplo, finanças, economia, marketing ou práticas sociais, o termo mercado pode assumir diferentes conceituações. Conforme esses autores citados, os mercados podem ser definidos como arranjos sociotécnicos ou agenciamentos. Esses arranjos ou agenciamento possuem de forma genérica três características. Primeira, organizam a concepção, a produção, a circulação de bens e propriedade. Segundo, os arranjos são né, de constituintes heterogêneos, não são homogêneos, né? Então, dispositivos, conhecimentos, habilidades, entre outros. E terceiro, delimitam e constroem um espaço de alianças ou disputa de poder. Portanto, a partir disso, nós definimos na parte da metodologia, no método, que faríamos um estudo bibliométrico a partir da base de dados da Web of Science, tá? E iríamos analisar no CitySpace. Por que a base de dados da Web of Science? Pela representatividade da base.
E por que uma única base, né? Porque o software, como as bases são distintas, o software ele não conseguiria analisar adequadamente com bases diferentes, corpos e as outras, tá bom? Então, aqui a gente tem o campo de pesquisa, nós delimitamos o campo de pesquisa, né? O tipo de documento, né? Todos os artigos da base, excluímos livros, resumos, entre outros. Categorias, né? Todas as categorias da Web of Science. E todos os anos que apareceram na base. Então, os anos que apareceram foram 1945 e 2021. Né? Nós fizemos essa pesquisa em 9 de novembro de 2021. Portanto, os meses finais de 2021 não estão inclusos nesta análise. A partir disso, nós adotamos, né, como framework de pesquisa, de organização para essa pesquisa, esse framework elaborado por Parado et al. Em 2016. Tá? Aqui ele explica o banco de dados, como fazer, né, as formas que a gente de seleção, de organização, enfim, a análise, quais seriam os passos da research front e da base intelectual, o que a gente precisaria extrair ali para poder trabalhar aqui, tá? Então, nessa figura 1, né, a partir agora das análises que nós fizemos, nós temos esse que foi extraído exclusivamente da Web of Sciences, nós fizemos o gráfico, tá, que a gente não jogou ainda no CitySpace. Então, no período de 1945 até novembro de 2021, a gente pode observar que as pesquisas sobre práticas de mercados, elas não são tão recentes, né, 1945, inicialmente aqui. Porém, seu crescimento se deu apenas a partir dos anos de 2005. Embora o primeiro artigo da busca tenha sido publicado em 1945, até por volta de 2005 o número de publicações era muito pequeno. A partir então de 2005, o número de publicações começa a se elevar de 5 publicações em 2004 para 34 publicações em 2021, lembrando que eles não estavam finalizados. Então, aqui a gente tem um outro resultado, tá? Aqui também são os artigos baixados na Web of Science, nós não colocamos no software ainda, tá? Esse é um ranking da própria Web of Science. Então, os artigos da frente de pesquisa sugerem que os estudos de construção de mercados se dão em 3 áreas específicas dos conhecimentos, a saber, estratégia de marketing, economia e mercados e estudos das práticas sociotécnicas de mercado. Apesar de serem 3 frentes de estudo, elas não são excludentes, pelo contrário, elas se complementam, tá? Aqui nós temos a frequência de publicação, né? E a gente pode perceber Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Aqui, a figura da rede de coautoria entre os países, né? A centralidade aponta o número de publicações com os países e a gente pode destacar os Estados Unidos como o mais central. Na figura 3, co-ocorrência de palavras, né? É importante entender isso, né? Então, a gente sugere que a relação próxima entre o campo de estudo sobre prática de mercado e o seu campo de origem pelas palavras que foram citadas, tá? Aqui são as categorias, né? E é importante a gente destacar as categorias que mais proeminentes aqui, economia, negócios e gestão, né? E a tabela dos periódicos mais representativos da frente de pesquisa, né? Então, aqui são os periódicos que mais publicam sobre essa temática. Áreas e artigos mais citados, né? É importante entendermos dentro das áreas, aquelas que a gente analisou, quais são os artigos mais citados, né? E aqui a rede de autores citados nos 407 artigos, tá? Indo ao encontro para é uma verificação mais interna, né? Então, aqui ele analisa dentro, no interior dos artigos, quais foram os mais citados. Kotler, Glosten e Gjelberg, 2007, são os mais citados. Aqui, a figura a rede de co-citação, né? Então, a gente pode observar que os trabalhos mais referenciados têm menos de 7 anos, sendo considerados recentes, né? A gente pode considerar ele bem recente. Aqui a agenda para futuras pesquisas, então, a agenda a gente analisou,
E aí, a partir de 2021, nós desenvolvemos, a partir do que estava sugerido dentro das pesquisas, uma agenda para pesquisas futuras, né? Então, a categoria Estratégia de Marketing, Economia e Mercados e Práticas Sociotécnicas de Mercados, nessas 3 linhas, o que estava sendo como referenciado como futuras pesquisas, tá? Então, como conclusão, a gente tem aqui, né, esse horizonte, né, das práticas de mercado. A gente pode compreender uma linha mestra sobre as pesquisas, autores e os periódicos, né? E a gente recomenda, então, essa pesquisa futura, nessa agenda de pesquisas futuras, e como para que possa se analisar revisões sistemáticas direcionadas aqui no âmbito nacional, como a gente pesquisou fora, tá bom? Enfim, essas são as referências e obrigada. Joia, parabéns, né, aos autores aí, Olivia, né, que está representando. Aí eu vou fazer a mesma dinâmica, né? Primeiro vou abrir aqui para o pessoal fazer os comentários, sugestões. Eu imagino que a Kelly deve ter alguma colocação para fazer. E aí depois eu faço as minhas sugestões, Olivia. Mas você quer falar alguma coisa antes? Sim, quero. Primeiro, esse foi um trabalho que eu fiz em conjunto com o Elvis e a professora Valéria, para a tese de doutorado dele, inicialmente. Foi isso lá no início, quando ele estava pesquisando, né, para finalizar a tese. Eu não sou do marketing, então, por favor, né, relevem, eu sou de finanças. Então, eu ajudei ele a fazer o estudo bibliométrico, que é mais a minha área, eu gosto bastante de fazer, mas, assim, as questões teóricas, me perdoem caso eu não saiba esclarecer a fundo isso, mas, enfim, é só para esclarecer para vocês que a minha área é de finanças e eu só colaborei com o artigo. Legal. Até quando eu levantei aqui a mão, Olivia, só para o pessoal também entender. Eu não sou oficialmente do marketing, eu já tenho um pé há algum tempo, já ministrei disciplinas de marketing, mas a minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, a linha de pesquisa é gestão de pessoas e estudos organizacionais. Né? Mas consigo aqui me segurar bem no marketing já pela experiência mais prática, né? Tanto de atuação profissional quanto em sala de aula. Tá? Mas aí, retomando, né, a discussão do seu trabalho, alguém quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de comentar, né, a construção do artigo, eu achei bem interessante. Eles trouxeram um corpo assim, de artigos considerável, né? Eu achei com 400 e poucos artigos bastante interessante. E depois eles trazem várias, usar essa questão do software, ele ajuda bastante, né, na análise das cotações e das redes, aquilo ali ajuda bastante, né, e depois aquelas agendas de pesquisa ali também faz uma boa contribuição para a literatura, né, para visualizar as pesquisas futuras, então, mais para parabenizar mesmo a construção, achei bem interessante. Então, é mais nesse sentido que seria mais o meu comentário. Obrigada. Legal, obrigada, Kelly. Então, assim como eu fiz no anterior, Lívia, eu procurei ler mais fazendo reflexões, né? Até porque, assim, a gente, né, acho que a ideia é que a gente fizesse interação. Mas, de qualquer forma, assim, um ponto, né, que vocês, não sei aí que vocês estão visando nas publicações futuras, né, mas deixar mais claro o que é prática de mercado. Isso aí é uma coisa que, assim, a gente vai lendo o artigo, a gente até entende, mas isso está mais claro no meio do texto. Então, ali na introdução, né, deixar uma definição mais redondinha, né, porque a gente só encontra ela lá na frente. Eu não sei se talvez, como você explicou, né, que é parte de uma tese, acontece também um pouco, acontece no meu trabalho, a gente, na hora de enxugar, algumas coisas se perdem, né, porque a gente está vendo muito aquele tema, aquele assunto. Então, assim, mas para o artigo, acho que vale a pena a gente ressaltar bastante, né? Principalmente porque lá na frente vocês discutem aqueles três posicionamentos, né?
fala lá da parte de estratégia de marketing, quando é uma visão mais econômica, e aquela visão, né, mais atual lá da sociotécnica, né? Então, assim, a gente consegue enxergar mais o conceito nessa hora, mas lá no começo, acho que vocês têm que enfatizar isso até para dar o brilho final aí para o trabalho, né? Para todo mundo entender, caramba, é importante essa revisão do pessoal. Tá. Mas, assim, de resto, concordo muito com a Kelly, é um trabalho super bem estruturado, e, assim, as discussões, né, vocês, à medida que vão apresentando os resultados, vocês não perdem um fôlego discutindo, né, retomam, falam, né, da teoria, e isso é muito importante, porque uma tendência que a gente vê em bibliometria é o pessoal só joga resultado. Jogar os dados, né? E aí você fica, tá, aquelas tabelas falam por si só, né? Os achados falam por si só. E não, tem que ter uma discussão. E acho que esse foi o grande ponto forte, né? Acho que, assim, o que eu mais gostei do trabalho de vocês é isso, né? Eu gosto muito de ver discussões. E aí o trabalho de vocês tem. Então, isso é muito legal. E aí, partindo dessas discussões que vocês fazem, algumas reflexões, né? Passaram pela minha cabeça, né? E aí, se você quiser refletir junto comigo, né? E passar para eles. Por exemplo, lá na página 4, vocês, né, falaram da questão do avanço, né, do tema, né, que lá no período, desde que vocês fizeram o recorte de 1945 até o final de 2021, vocês viram que não é um tema tão recente, né, tem pesquisas lá realmente nessa data inicial, né, mas o crescimento ele vem mais para 2005, né, então isso é um dado. Mas eu fiquei pensando duas coisas, né, lendo esse achado aí. O primeiro, será que ele, lá em 1945, o entendimento de práticas de mercado é o mesmo de agora, né, desse pessoal aí dos anos 2000? Será que eles estavam vendo da mesma forma, né? Eu não digo pelo recorte de vocês que vocês fizeram o apanhado ali até, né, dessas três dimensões, mas será que a maioria dos trabalhos ali do começo, será que eles não tinham uma visão mais, né, econômica, né, mais estratégica ali? E esses, né, a partir de 2000, vocês não têm mais esse viés sociotécnico, né, uma coisa... Eu fiquei pensando assim, né, talvez possa ser uma explicação aí, uma reflexão. E a outra coisa que eu fiquei pensando, aí até a gente pode discutir aqui todo mundo, né, quem faz bibliometria. A gente tem uma tendência muito grande a achar mais publicações realmente dos anos 2000 para cá, dos 2010, né, para cá. Mas, assim, o acesso às revistas também é maior, né? A gente agora tem conhecimento, não é que é fácil a gente publicar, mas a gente já sabe onde elas estão, a gente já sabe os caminhos, então a nossa tendência ali, né, de conseguir uma publicação é muito maior do que o pessoal na década de 60, 70, né? Então, será que também essa questão da nossa facilidade, do nosso conhecimento da quantidade de revistas que a gente tem disponíveis, será que isso também não faz o boom do tema? Sim, né? Não é sim. só pelo interesse, né? Acho que, aí, assim, são reflexões. Eu acho que a parte, até mesmo lá naquela, né, 1940, não existiam tantos pesquisadores, tanta pesquisa, tantas pessoas se dedicando a isso. Então, eu acredito que tem, assim, uma influência que não essa, né, que precisa ser elencada, mas nós não temos comprovações para falar, é decorrente, entendeu? Então, a gente não consegue justificar dessa forma. Pelo menos eu não encontro um artigo que justifique isso ainda, não encontrei isso. Eu já me questionei sobre isso, né, que eu já fiz vários artigos bibliométricos, mas eu não consegui ainda identificar um artigo. Se alguém identificar, por favor, né, puder me ajudar. Nos ajude. Por favor, porque assim, eu não consegui ainda encontrar um artigo que eu pudesse justificar que fosse, por N razões, esse crescimento. Legal, muito legal a tua fala, Olivia, porque é isso, né? Até eu fico fazendo essas reflexões, mas, claro, quando a gente vai escrever o paper, a gente tem que estar ali com embasamento, né? É tipo cartilha embaixo do braço, né? Então, assim, mas é legal a gente ter essas reflexões até quando a gente está analisando os dados. Eu acho que o trabalho de vocês, pelo apanhado né, o intervalo de tempo que vocês pegaram, eu acho que a gente
acaba estimulando esse tipo de pensamento, né? Mas, no mais, assim, acho que é isso, né? Tem algumas colocações que eu deixo para fazer mais no final, em conjunto, né? Para entrelaçar o trabalho de vocês com os demais. Kelly, estamos dentro do tempo? Sim, estamos finalizando os 8 minutos. Então, E só para, rapidinho, Natasha, isso. sobre a introdução e colocar aquelas questões, o que acontece? Um estudo bibliométrico, ele tem muitas figuras, muitas tabelas, e na maioria das vezes a gente tem que sair reduzindo as coisas. Então, provavelmente, na hora que a gente foi cortar alguma coisa, a gente pecou por isso, tá? Então, a gente vai ajustar isso, com certeza. Não, tranquilo, isso faz parte mesmo do processo, né? E eu acho que a gente, quando o leitor externo está aqui, a gente está mais para dar um empurrãozinho para vocês, né? Então, quando for a publicação, falar assim, opa, só vamos ajustar esse detalhe aqui para não escapar. Mas de resto está excelente. Parabéns e repasse os meus cumprimentos aos outros autores. Ok. Vamos partir então para o último artigo, né? Uhum. Bom, olá, você que está assistindo o nosso vídeo, meu nome é Renata Moreno, eu estou aqui com a Ana Paula Richard e nós viemos apresentar para vocês esse trabalho que é fruto do meu estudo, da minha tese de doutorado, com a ajuda, orientação e coparticipação do professor Paulo Prado e agora as contribuições da Ana Paula. Então, esse trabalho, o título é O Efeito do Comportamento do Líder, do Monitoramento e da Motivação dos Vendedores sobre o Desempenho de Vendas. A ideia aqui é entender o efeito que o líder e a forma como ele monitora esse vendedor tem no resultado de vendas. Então, essa foi a motivação para fazer esse estudo e também uma motivação porque eu tenho uma experiência na área de vendas e também com líderes e entender na teoria, o que a teoria já trazia sobre isso e também como que a gente poderia levar isso para a prática, para auxiliar a liderança dentro dos departamentos de vendas. Bom, aqui a gente traz o líder como um papel fundamental nas metas de curto, médio e longo prazo da área de vendas, e o objetivo é investigar as relações entre o comportamento da liderança, os sistemas de controle de comportamento que esse líder usa e a motivação do vendedor no desempenho de vendas. Especificamente, os objetivos desse estudo eram, primeiro, entender a relação dos comportamentos de liderança transformacional e transacional no sistema de controle dos vendedores, a relação dos comportamentos da liderança e do sistema de controle no desempenho e, por fim, colocar a motivação dentro dessa relação e entender como que ela se comportaria dentro da estrutura toda. Falando do referencial teórico, então, liderança transacional e transformacional. Qual é a definição e a diferença entre elas? Uma liderança transacional é uma liderança por posicionamento hierárquico. É o que a gente costuma dizer que é a diferença entre um chefe e um líder. O transacional, ele tem ali uma posição onde o vendedor, ele presta contas para esse líder, mas não necessariamente existe uma relação que vai além dessa relação de contratação. Um líder transformacional é um líder que inspira, é um líder que é um modelo dos comportamentos. Então, por exemplo, se esse líder é um líder que dá feedbacks constantes, é um líder aberto, transparente e vulnerável, esse modelo, ele é copiado por esse vendedor, por esse liderado, porque ele realmente admira e gostaria também de seguir dentro desse mesmo comportamento. Então, essa é a diferença principal entre os dois. Uma é por posicionamento hierárquico e a outra, não que não tenha um posicionamento hierárquico, mas tem algo a mais. O líder transformacional, ele tem um papel de coach dentro desse processo aí com o liderado. Os sistemas de controle de gestão, eles estão pautados no feedback. Então, qual a diferença entre eles? Um é feedback de comportamento e o outro é feedback de resultados. No feedback de resultados, as métricas elas já são pré-definidas na organização. Por exemplo, o número de vendas, o tempo no atendimento, quantas ligações que aquele vendedor está fazendo naquela semana. Então, tudo isso é pré-definido e o líder ele vai fazer um controle e um feedback em cima desses KPIs ou dessas metas pré-estabelecidas. Um controle no comportamento já vai realmente entender o como que esse vendedor está fazendo essa venda. Então, como que ele está se comunicando, como que ele está se posicionando, como que ele se compromete dentro daquela relação. E o feedback vai ser pautado no comportamental. Essa é a maior diferença aí entre os dois feedbacks que vão acontecer. No resultado, o feedback ele vai prever também recompensa e punição para esse vendedor que não atingiu o resultado. Então, no caso de atingimento de resultado, por exemplo, ele tem um bônus no salário, na remuneração dele. E caso ele não atinja, ele não vai receber o PLR lá no final do ano, e essa pode ser uma punição.
Motivação dos vendedores. Aqui a gente trabalhou com duas motivações, a motivação intrínseca, que vem de dentro para fora, então o quanto que esse vendedor se sente motivado pelas suas próprias metas pessoais, pelo que ele é apaixonado por fazer, pelo propósito que ele tem, então ele não teria nenhum envolvimento com nada externo, mas sim algo interno que ele busca para se motivar. Motivação extrínseca são recompensas externas que podem ser tanto um reconhecimento em público ou no particular, quanto um reconhecimento monetário ou até mesmo um plano de desenvolvimento de carreira para esse vendedor. E aí vem o modelo da pesquisa, onde nós aqui tínhamos a intenção de entender quais comportamentos que têm uma relação maior com determinados tipos de monitoramento e que, junto com essa motivação do vendedor, podem levar ao resultado lá no desempenho de vendas. Então, nós fizemos aqui a análise tanto da transformacional quanto do transacional nos dois tipos de comportamento, depois passando na relação da motivação dos vendedores, tanto intrínseca quanto extrínseca, tentando entender se eles teriam aí um efeito significativo também no desempenho de vendas. Bom, no que tange à metodologia de pesquisa utilizada, esse estudo é um estudo quantitativo de recorte transversal. Nós utilizamos aí para testar as relações o método de modelagem de equações estruturais, né? Então nós utilizamos aí o modelo de mensuração dos mínimos quadrados parciais no software PLS. Os dados eles foram coletados online, né, durante o período de pandemia ainda, então por isso que a coleta de dados ela foi toda feita nesse formato online. Nós utilizamos a plataforma do M30, né? Então esses dados eles foram coletados nos Estados Unidos, durante o mês de junho de 2021. E como resposta, nós obtivemos aí 313 participantes dessa pesquisa. Então, só para vocês entenderem, o público aí foram profissionais de vendas, né, foram vendedores que responderam, e de diversos setores aí, né, da economia. Então, aqui a gente chegou nos resultados da pesquisa. Nós encontramos um efeito significativo aqui nas lideranças transformacional e transacional, nos dois tipos de monitoramento, então nos dois tipos de feedback, tanto de comportamento quanto de resultado. Mas quando nós continuamos caminhando aqui com o modelo, o efeito significativo da transformacional, ela está no intrínseco, tendo aí o comportamental como um mediador desse modelo. E o transacional, ele tem um efeito significativo no extrínseco, tendo o monitoramento por resultados, o feedback por resultados, como um mediador aqui dessa análise. A gente não encontrou efeitos diretos das variáveis independentes do comportamento da liderança ali na performance, e algo que também nos chamou a atenção foi que esse efeito do extrínseco na performance, usando esse caminho, ele demonstrou aqui um efeito um pouco maior do que a relação do transformacional com comportamental e intrínseco. A gente não tem como afirmar que isso quer dizer um resultado maior, mas a gente encontrou um efeito maior nessa relação aqui. Todo o efeito teve a sua mediação comprovada pela análise. Como conclusões desse estudo, então, a gente obteve, a partir desses dados, né, dos 300 e poucos vendedores que nós obtivemos na guia M30, e esses resultados, eles indicam que a liderança transacional, ela está relacionada com a motivação extrínseca, assim como a liderança transformacional está relacionada com a intrínseca. E essas duas, elas estão positivamente correlacionadas com a performance. Além disso, um outro resultado que a gente obteve foi que o tipo de monitoramento comportamental, né, versus o monitoramento baseado em resultado, ele também está correlacionado com a motivação intrínseca, assim como o comportamento baseado em resultado está correlacionado com a extrínseca. E isso também ajudou a gente a explicar um pouco da performance de vendas. Como a Renata bem comentou, né, a gente não consegue comprovar que houve uma performance maior, mas essas variáveis elas estão correlacionadas. E aí a gente teve todas as hipóteses aceitas, né, todas as hipóteses que foram propostas no modelo. Chegamos a testar outras relações, né, como o próprio efeito direto do tipo de liderança na performance de venda, mas a gente não obteve, né, a hipótese ela não se comprovou, por isso a gente, né, retirou do modelo. E aí, como limitações do estudo, bom, esse estudo ele foi coletado ainda durante o período de pandemia, então a gente pode dizer que isso também pode ter ocasionado algum tipo de viés nas respostas, e por ter sido também coletado em apenas uma plataforma, né, e apenas nos Estados Unidos, isso dificulta um pouco a nossa validade externa dos resultados. Mas como estudos futuros, a gente sugere que sejam utilizados outros contextos, né, outros locais para se realizar essa pesquisa, assim como também outras variáveis que possam aí agregar de alguma forma no modelo. A gente tenha conseguido esclarecer aqui para vocês um pouco mais sobre esse artigo e a gente se vê aí durante o congresso. Estamos abertos a questionamentos, a contribuições, quem quiser participar, nosso agradecimento desde já. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, seguimos aí na discussão, nos comentários a respeito do artigo. Eu tenho a parabenizar, né? O artigo é extremamente interessante, bem robusto o modelo da Renata, né? Então,
Eu não conhecia ela, eu sou egressa do programa da UFR, né? Eu não conhecia a Renata. E achei Ela, bem acho que ela legal. terminou. Ela... Que legal, eu também sou da UFPR, que legal. Ah, que massa. Então, eu achei bem legal o modelo e cruza um pouco com a temática do Flávio também, né, que defendeu ano passado. Achei bem interessante e ela confirmou todas as hipóteses, né? Falou que só ali aquela que vocês testaram como hipótese direta ali no início, depois, no final, vocês foram testar, que não se confirmou, mas no artigo em si, todas as que vocês testaram, elas confirmaram, né? Então, tem uma contribuição excelente aqui, tudo que foi feito, então achei muito bem feito. Para se confirmar todas as hipóteses, a gente sabe que não é algo fácil, né? Ainda mais quando a gente está falando na área de... quando a gente está falando conversa com empresa, geralmente a gente tem aí os vieses que atrapalham bastante, então é bem legal ver assim, um resultado como esse. Então, parabéns aí pelo artigo, pela construção. Trabalhar com questão comportamental, né? Eu sei que eu também, na minha dissertação, eu tive esse lado um pouco da gestão, não era do vendedor, né? Era mais na parte da gestão, mas era a parte do estilo de tomar decisão e tinha esse viés aí na parte comportamental também. Então, é muito interessante também conhecer um pouco sobre essa estilo de liderança, a parte transacional e transformacional, é bem interessante. Eu gosto muito dessa parte também. E foi um artigo bem gostoso de ler, assim, porque é uma temática que eu também tenho bastante interesse. Então, parabéns aí. Não, obrigada, Kelly. Sem dúvida, esse trabalho é o trabalho da tese de doutorado da Renata. Então, tem todo um esforço ali de elaboração dessas relações. Enfim, esse foi o resultado final, assim, bem recortado, bem bonito, mas teve bastante perrengue aí no meio. Ah, não, eu imagino. É sofrido, né? Faz parte do processo. Sem emoção não tem graça, né? Não seria tese, né? Não é? Ah, legal. Obrigada pelas considerações, Kelly. Acho que muito do que a Kelly falou também, né? Eu considero aí como minhas colocações, né? Parabenizo vocês e principalmente a Renata, né? Que é fruto aí da tese dela. Eu não sei se os demais querem fazer alguma colocação, eu já posso fazer minhas reflexões aqui. Acho que ninguém ali, assim, colocou. Então, Ana Paula, eu achei um trabalho muito legal, mas eu confesso que quando eu comecei a leitura e vi o título, né, e até como eu falei aqui, a minha linha é mais estudos organizacionais. Eu jurava que esse trabalho tinha caído no grupo errado, né, porque a gente vê liderança, motivação, que são variáveis tradicionais ali do comportamento organizacional, da gestão de pessoas. Aí eu fui lendo o trabalho, né, que aí eu vi, não, tem vendas ali, e aí eu vi que realmente tem essa inserção no marketing. Mas eu acho que, na verdade, a gente, né, isso eu fiquei pensando, esse trabalho, a gente tinha que criar alguma área aqui no CIMEAD, assim, interdisciplinar, que eu acho que seria o mais interessante. Porque esse trabalho ele tem contribuições para duas grandes áreas da administração, né? A gente vê o marketing, que é o que a gente vai discutir aqui, mas dentro de comportamento organizacional, ele tem implicações assim, espetaculares, né? Primeiro que a variável motivação é uma das mais difíceis, mais complexas da gente trabalhar, né? Então, muita gente tem resistência, né? não gosta, a gente tem uma dificuldade de mensuração, né? Ela não é fácil de mensurada, né? Mas você vai mensurar o motivo daquela pessoa agir, né? O que faz aquela pessoa agir. Então, assim, é extremamente complexo. E vocês conseguem um modelo, né? Como a Kelly falou, né? Um modelo bem redondinho, em que vocês confirmam as hipóteses. Então, isso aí é uma baita contribuição, né? Pensando
ainda aqui na linha da gestão de pessoas, né? Então, assim, acho que esse trabalho ele não merecia ficar restrito a uma caixinha. Ele tinha que realmente expandir os horizontes e que tem essas contribuições, né? Agora, quanto ao marketing, né, que é o que interessa aqui, eu consegui perceber as implicações, porque realmente você gerenciar a equipe de vendas, a gente pensar, vendas é a galera que está ali interagindo com o cliente, né? Muito da experiência que o cliente vai ter depende dessas pessoas, né? A percepção que ele vai ter, será que ele vai voltar? Será que ele vai se fidelizar? Será que ele vai se tornar leal? Está na mão dessa equipe, né? Do pessoal que está ali na linha de frente. Então, eu acredito que o trabalho pode deitar e rolar nessas implicações, né? Eu acho que vocês ainda foram um pouco tímidos, mas eu imagino, né, agora com a fala de vocês, né, como é fruto de uma tese, é o mesmo que aconteceu no meu trabalho, no da Olivia, né? A gente acaba perdendo muitos elementos nessa síntese para enviar para cá. Mas eu acho que vocês podem, né, ainda mais que a Renata, na fala dela, diz que é onde ela atua, é a expertise dela. Então, falem mesmo de que, olha, esses resultados podem propiciar, né, um incremento no relacionamento com o cliente, e falem de experiências, né, de toda a jornada, né, porque as vendas fazem parte de uma das etapas da jornada. Então, eu acho que isso aí é importantíssimo para o trabalho de vocês, né? Trazer essa ênfase e até para uma publicação tentar buscar periódicos que abarquem essa parte interdisciplinar, para vocês poderem demonstrar realmente o potencial dessa contribuição, né? Eu vi isso muito forte, né? Vocês têm muitas implicações, como eu falei, nessa parte do marketing, principalmente na relação com o cliente. Eu acho que a literatura de relacionamento com o cliente dá um suporte legal, e dentro de gestão de pessoas está bem claro, né? E aí uma sugestão para vocês dentro da parte de gestão de pessoas, eu não sei se tem no trabalho original, mas como vocês falaram de liderança transformacional e transacional, ficou muito ali do Mackenzie, né? Eu acho que seria legal trazer um artigo seminal, né, um trabalho seminal desse tema, que é do Avolo e do Blas, né? Eu posso até depois ali colocar no chat, né? Que é um trabalho de 85. Né? Eles falam lá da liderança transformacional, do carisma, né? E além, né? Do Journal of Management. E assim, esse trabalho realmente ele precisa estar ali, aparecer em algum momento, já que vocês estão falando desses dois tipos de liderança, né? Mas aí, como eu vi que estava inserido no marketing, eu pensei que provavelmente é porque a gente está numa pegada mais prática e nem tanto da discussão teórica aí da gestão de pessoas. Então, né, acho que se eu puder contribuir com alguma coisa para vocês, acho que seria a sugestão aí desse artigo seminal. Quer fazer alguma colocação, Ana Paula? Não sei se falei muito, me empolguei aqui. Não, acho que é super válido o que você falou. E assim, realmente, a construção ela foi toda pensada mais para a área de marketing mesmo. A Renata, só para vocês entenderem, ela é coach de vendas, ela dá treinamento para equipes de vendas assim, pelo Brasil todo. Então, essa é a área que ela tem muita expertise, sabe? Então, todas, até as variáveis, assim, do porquê das escolhas, uma coisa que ela sempre fala é o seguinte: existe artigo falando sobre todas essas coisas, mas nenhum falava sobre elas juntas. Então, era mais uma resposta até para a própria atuação dela, né, como treinadora. Então, eu achei válido, assim, que eu confesso que esse artigo eu não conhecia especificamente, acho que talvez porque seja mais voltado para a gestão de pessoas, né, RH, mas eu acho que vai dar uma olhada, assim, e agora é só tentar mandar para a revista e ver o que dá. Acredito que vai dar certo. Isso mesmo. Legal. Mais alguém quer comentar o trabalho da Ana Paula, da Renata? E tem o Paulo Henrique, né, também? O orientador, né? Não, acho que está todo mundo tranquilo aí quanto a isso. Então,
Kelly, olhando o nosso tempo, acho que já pode fazer a abertura para discussão maior, né? Isso, acho que sim, já podemos fazer a abertura aí. Nós temos 15 minutos para falar sobre os trabalhos em geral, né? Aquilo que também ficou pendente dos trabalhos anteriores, se quiserem resgatar, fiquem à vontade. Se quiserem comentar alguma coisa que faltou, né? Legal. Então, acho que a gente pode, antes de abrir, né, fazer esse entrelaçamento de todos, eu tinha deixado até uma reflexão ali para o Marcelo, né, na nossa conversa. Eu tinha falado do uso eles usaram uma escala, né, para avaliar a performance e, assim, como que eles, né, se sentiram em relação a isso, né, como é que foi essa decisão. Isso é verdade. Eu agradeço desde já. Agradeço desde já os comentários que fez. E, de facto, isso foi uma das limitações, e apontamos como limitação do estudo, porque foi a única medida de performance à qual tivemos acesso. O questionário incluiu, então, perguntas que eram de âmbito comparativo, ou seja, perguntámos aos respondentes, aos gestores das empresas, que comparassem com os seus concorrentes, face aos seus concorrentes, qual tinha sido a sua expectativa em relação, por exemplo, a variáveis financeiras, certo? Como o retorno no investimento, as vendas, por aí fora, mas não só, também outras variáveis mais do desempenho dos mercados, ao nível do marketing, e, na verdade, existe uma publicação relativamente recente, creio que se não é deste ano, é do ano passado, de uma revista de negócios internacionais bastante conceituada, em que os editores da revista fizeram, ao escrever um editorial, mencionaram que, de facto, utilizar, quando se está a falar de pesquisa em negócios internacionais, baseada na resource-based view, na visão baseada em recursos, convém, argumentam eles, que convém medir a performance através de escalas que sejam comparáveis com concorrentes, ou que se comparem com a concorrência. Isto tem diversas razões do porquê. Nomeadamente nos negócios internacionais há uma grande dificuldade em conseguir arranjar variáveis relacionadas com a performance no mercado internacional específico. Variáveis, estou a dizer variáveis hard data, não é? Ou seja, variáveis em que resultem das declarações financeiras das empresas, por exemplo. Uma vez que as declarações financeiras são globais, não separam bem o que é do mercado internacional do que é do mercado nacional, portanto acaba por ser um pouquinho difícil encontrar margens de vendas no mercado internacional, retornos e tudo mais. Mas de facto é uma coisa muito interessante, e se nós pudéssemos, não perguntarmos, porque normalmente isso é uma pergunta que num questionário, o quanto faturou, qual foram as suas vendas, qual foram os seus lucros. É sempre difícil obter uma resposta correta por parte dos empresários, ou pelo menos uma honesta, não é? E então esta é uma das formas de ultrapassar a coisa, mas garantidamente que poderia obter resultados diferentes, poderiam estar aqui resultados diferentes face à medida de performance que pudesse ser utilizada, sem dúvida. Legal, Marcelo. Até gostei de saber desse editorial, né, que faz essa recomendação, porque realmente a gente tem, né, uma necessidade, né, de ter ali os dados brutos, né, como você falou, o hard data, e a gente não tem acesso, né, às vezes tem, mas não são viáveis, né. Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez uma vez, tentou acessar uma base de dados da Acon, que tinha, né, os relatórios financeiros, mas assim,
dentre as empresas selecionadas, a gente começou a eliminar várias, porque estavam incompletos, né, ou não permitia comparação. Então, assim, Isso. até as bases que a gente tem acesso, muitas vezes a gente não pode aproveitar, né? E mesmo, Então, também um pouco da minha opinião, mas é o que de facto também acaba por se verificar, é que as declarações financeiras valem o que valem para a performance real da empresa, não é? Ou seja, existem outras motivações, desde logo fiscais e tudo mais, para apresentar declarações financeiras de uma determinada forma e que não reflitam de facto a performance da empresa. Ou seja, isso pode acontecer e é uma motivação que os empresários têm para fazer, não há problema nenhum com isso, mas depois para nós que queremos investigar acaba por ser difícil obter dados corretos, ou pelo menos válidos. E aí vocês usaram aí da melhor saída que a gente tem, né? Uma escala, né, robusta que consiga consiga apreender, né, o conceito e o construto. Legal. E aí, até pelo tempo aqui, né, pessoal, para a gente já dar aqui, caminhar para o nosso fechamento, né, eu fiquei pensando o que nos uniu nessa sessão, né? Por que os nossos trabalhos conversam, né? E, assim, às vezes a gente olhando pelos títulos ali de imediato, parece que não tem muito a ver, né? Uma fez uma escala, a outra fez uma pesquisa bibliométrica, né? Os outros fizeram uma análise ali do mercado, né? Teve uma outra análise totalmente diferente ali do gerenciamento de vendas. E como é que todo mundo chegou aqui, né? Como é que a gente se encontrou? E aí eu fui atrás, né? Assim, mergulhei ali, lá no início, nas bases do marketing. Eu acho que o que uniu esses 4 trabalhos está ligado ali ao marketing mix, né? No fundo, a gente foi entrelaçado aí pelo aquele conceito mais essencial, aquele conceito inicial do marketing, que são, né, esses elementos que compõem o mix de marketing, né? Que tem um papel totalmente estratégico, né? Que são os famosos 4 P's lá de praça, produto, preço, promoção, né? E eu acho que foi tudo isso que nos fez chegar até aqui. Por quê? Né? No trabalho lá do Marcelo, né? A gente fala das capacidades organizacionais, né? Eles deixam, acho que talvez seja o trabalho que deixa isso mais claro, né? O papel do marketing mix ali, né? Explicando o desempenho da empresa. Mas principalmente porque o resultado deles, né? Lá principalmente porque o SMC, né? Que é a parte estática, né? Que é denominada de a parte estática, ela tem a sua conceituação ali abarcada pelo marketing mix, né? Então, ele foi o único elemento que explicou o desempenho, né? Explicou a performance. Então, olha a importância, né, da gente cuidar desses elementos, né? Da gente se preocupar com o produto, com as suas características, né? O que ele se propõe, né? Vamos dizer assim, qual a proposta dele de satisfazer aquela necessidade do cliente. Então, esse é um ponto importante. Já no trabalho, né, da Ana Paula ali, que é a tese da Renata, a gente fala da equipe de vendas. Vendas está dentro de um dos elementos, né, do marketing mix, que é a parte de promoção, né? E é justamente aquela parte, como eu tinha falado, né, a minha fala anterior, a questão ligada ali às experiências, a interação com o cliente, é quando a gente constrói esse vínculo, né? É o que faz aquela pessoa adquirir o nosso produto, né? Então, se não cuidarmos dessa equipe, se isso não for estratégico, né, a gente está perdendo ali grandes oportunidades de negócio, né? E aí a gente vem com o trabalho da revisão lá da Olivia, né? Que, assim, está falando de práticas de mercado, é uma revisão, mas as práticas de mercado, em sua essência, o primeiro conceito lá, a primeira dimensão que eles apresentam, é a parte estratégica, e a parte estratégica é composta pelo marketing mix, né? Então, eles são esse pilar, é como a marca vai pensar em como atingir seu público-alvo, né? O seu target, como é que ela vai se posicionar. Então, pensar em como os pesquisadores estão desenvolvendo esse conceito é a gente refletir
né, sobre a importância dessa estratégia, aí, né, desse papel estratégico. E, por fim, aí entrando, né, o trabalho da minha orientanda, que é uma escala de relacionamento com o cliente. Também acho que entra ali no composto promocional, né, do marketing mix, porque a gente está falando de relação com o cliente, e 2 pontos, né, que foram destacados nessa relação com o mercado de streaming é o enfoque na qualidade, muito ligado ao produto, né, e a questão da experiência, né, que aí é dentro desse composto promocional. Então, assim, não sei se viajei muito, não sei se vocês vão concordar comigo aí, mas eu consegui entrelaçar os trabalhos dessa forma. Eu acho que todos, né, contribuem para a gente desenvolver, né, da gente pensar criticamente sobre o papel estratégico do marketing, né, a partir ali do seu componente mais elementar, né, mas que eu acho que só ressalta a sua importância, por que perdura, por que a gente fala tanto no Kotler, quando fala em marketing, porque esse marketing mix está sempre ali, né, próximo a nós em qualquer estudo que a gente faça. Né? Não sei se vocês concordam comigo, se querem fazer alguma colocação. Né? E aí? Alguém quer comentar, complementar, uma outra perspectiva? Fala, Ana Paula. Eu acho que sim, acho que não diretamente, mas como você falou, de alguma forma eles estão correlacionados sim, né? Até porque estão sobre o guarda-chuva mais geral do marketing mesmo. E eu vejo também como um marketing mais estratégico, assim, não tão comportamental, mas bem mais estratégico. Acho que essa, para mim, é o grande guarda-chuva aí de tudo isso. Mas eu super concordo, acho que já aproveitar para dar parabéns para todo mundo. No começo eu não consegui acompanhar muito bem, mas parabéns aí para o pessoal. Legal. Mais alguém quer comentar aí? Então, faltando 3 minutinhos, né? Eu acho que assim foi uma sessão proveitosa, né? A gente tem que correr um pouco aqui com o tempo, né? Mas acho que deu para a gente aproveitar bem, né? E assim, gostei de todas as colocações, eu acho que, né? Kelly me deu uma ajuda aí excelente, né? Na condução. E é isso, eu espero revê-los em outra oportunidade. Eu sei que, assim, por mais que a gente teve esse esforço aqui de entrelaçar, estamos um pouco distantes, né, nas pesquisas desenvolvendo, mas, de qualquer forma, eu me coloco à disposição, né, se vocês quiserem trocar ideias, projetos futuros, eu acho que o marketing tem um campo, assim, que é muito rico, talvez seja o mais legal, né, que as outras áreas não nos escutem, mas acho que é o mais legal da gente trabalhar, né, por toda essa interação com o mercado, todas essas oportunidades também de relacionar com as outras áreas, né, como a gente viu aqui, entrou muito de estratégia, entrou gestão de pessoas, embora não estivesse claro no trabalho, mas temos alguém de finanças aqui que também contribuiu, então a gente tem essa oportunidade, tá? E queria agradecer a todos aí, né, pela disposição de, embora a gente tenha que vir aqui apresentar, mas pela disposição de estar aqui, né, logo cedo, para discutir esses trabalhos. Tá? E Kelly, Luciano, obrigada aí pelo suporte. Agradecer também a presença de todos, né? Lembrando que tem a sala de networking ali que o Luciano colocou no chat, ali na sequência, né? Para quem quiser continuar conversando e tudo mais, trocar ideia. E também fazer a avaliação da sessão, né? A avaliação do debate também, pela moderação. Acho que é isso por hoje. Vou deixar meu e-mail aqui também para vocês. Isso, acabei... Fiquem à vontade. Também deixei o meu, e aí, né, vocês podem entrar em contato. E, Ana Paula, eu vou mandar direitinho a referência, eu vou pedir para a Kelly te enviar. Pode ser, Kelly? Pode. Porque como eu estou aqui pelo iPad, para eu buscar aqui na tela a referência e colocar no chat, acho que a gente vai encerrar e não vai dar tempo. Mas eu peço para a Kelly te enviar. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.